Fala pessoal, meu nome é Breno Valinhas e nesse canal aqui eu tenho apresentado para vocês como que você faz o controle financeiro tanto dos seus investimentos quanto da sua vida pessoal utilizando o Power BI. E nesse vídeo eu vou mostrar uma das partes mais importantes de controle antes de começar a investir, que é exatamente o controle de gastos, o quanto que você gasta a menos do que você ganha. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar os gastos fixos, como que você controla as despesas fixas. Para começar, eu divido meus gastos em 4 partes. Eu pego meu salário, desse salário eu divido entre gastos fixos, gastos variáveis, investimentos e também tem a dívida do cartão de crédito. Se você usa cartão de crédito, você pode parcelar em várias vezes. Pode não ser um gasto presente, mas vai ser um gasto futuro. Então, os gastos fixos, o que são eles? São os gastos que você vai ter certeza que você vai ter que pagar todo mês ou todo ano. Por exemplo, se você tem uma casa, você tem que pagar o IPTU. Se você tem um carro, você tem que pagar IPVA. Você tem que pagar a conta de luz, conta de água. Isso são gastos fixos. Por exemplo, você tem certeza que você vai gastar de combustível um determinado valor. Não precisa ser certinho não, mas você tem certeza que você vai gastar. Então, às vezes você tem filhos, você tem escola para pagar. Esse tipo de gasto vai ser utilizado nesse vídeo que a gente vai controlar nessa aula. Os outros gastos, por exemplo, o cartão de crédito e os gastos variáveis, né? Quanto que você gastou com restaurante no mês? Isso muda, isso oscila sempre. Não dá para você prever muito bem e para controlar isso exige um pouquinho mais de demanda. Então nesse vídeo eu vou falar de gastos fixos. Então vamos aqui no computador para mostrar o dashboard que eu fiz. Então esse aqui vai ser o dashboard que a gente vai criar. Aqui tem todos os gastos totais de uma pessoa, dividida por categorias. Então, por exemplo, tem os gastos anuais aqui, ó, com carro, que representa a maior quantidade. Vai que você está financiando um carro, por exemplo, tem seu gasto aqui. Se você clicar nele, ele vai filtrar automaticamente as outras duas. Então, por exemplo, aqui tem essa categoria que é entretenimento, que são essas categorias aqui, ó. Por exemplo, você tem assinatura Netflix, Spotify, YouTube e assim por diante. E também tem as contas básicas, que é a conta de celular, conta de luz, conta de água, conta de condomínio e assim por diante. Aqui já aparece o montante total de cada categoria. Então a gente vai montar um dashboard bem parecido com esse aqui, pegando do zero. Então, como eu sempre gosto de falar, vamos primeiro nas consultas, ou nesse caso, na consulta. Esse dashboard vai ser criado a partir de uma tabela só, que é a tabela de gastos fixos. A tabela, essa aqui que vocês estão vendo, é uma tabela bem simples. Ela basicamente contém todos os serviços ou as despesas que você vai criar. Por exemplo, carro, combustível, celular, condomínio e assim por diante. Você vai categorizar, vai ter uma coluna que vai ser a categoria, que vai ser justamente aquelas categorias que vão ser agrupadas, né? Que o Power BI vai agrupar. E aqui tem o valor mensal ou anual de cada serviço, de cada despesa. Então, por exemplo, IPTU aqui, ele é uma categoria só anual. Depois vocês vão entender porque que eu dividi entre mensal e anual aqui, isso é só para facilitar. Então, por exemplo, o IPTU, que é uma conta anual, ela não vai estar no gasto mensal, ela vai estar só no gasto anual. Então, vamos lá, primeira coisa que a gente fazer é importar, abrir um Power BI novo. Então, abrir um Power BI novo aqui. Esse é o Power BI novo, ele já vai aparecer com essa cara quando você abre ele normalmente, agora com essa atualização, ficou bem bacana. Então a primeira coisa já está aqui na cara do gol, importar dados do Excel. Vai abrir a caixa para você procurar o arquivo aqui, vai estar conectando. E aqui vai aparecer todas as tabelas ou todas as abas que vão ter naquela planilha. A gente só vai utilizar a tabela de despesas, que é justamente essa tabela que eu criei aqui só para ilustrar um certo tipo de gasto de alguma pessoa. Então beleza, primeira coisa, como de boa prática, eu gosto de sempre clicar em transformar dados. Nesse caso aqui eu tenho certeza que os dados estão ok, mas só como boa prática mesmo, dá uma olhada ali nos dados para ver se vai ficar tudo certinho. Por exemplo, aqui apareceu, ele não está categorizando o mensal e o anual como número. Uma coisa que eu gosto de fazer, seleciono todas as colunas utilizando o Shift. Na verdade, essa moeda aqui a gente não vai usar. Moeda é caso você tenha algum gasto, por exemplo, em moeda em dólar. Por exemplo, alguma assinatura de alguma coisa que esteja em dólar, você utilizaria aquilo ali. No meu caso acontece isso, mas nesse caso não. Então você pode clicar aqui, ó. Remover outras colunas. E eu tô botando essa planilha aqui na descrição do vídeo, para quem quiser baixar e acompanhar certinho, já tá disponível aqui, beleza?
Então, remover outras colunas. Removidas. Eu vou vir aqui em transformar. Não liga não, tá tudo em inglês, porque eu tô estudando para a prova DA100 de certificação da Microsoft. Por isso que tá tudo em inglês aqui. Então aqui, se você selecionar todas as colunas, vem aqui, ó, detectar tipo de dados. Ele já identificou, já detectou aqui, ele botou como número fixo, né? Número inteiro, no caso. Só que, na verdade, às vezes você pode ter números quebrados, né? Às vezes sua conta é quebrada. Nesse caso aqui não tinha, ele entendeu que era tudo número inteiro. Mas eu vou mudar aqui, ó. Seleciono essas duas e venho aqui em tipo de dado. Número decimal. Você vai substituir, né? Porque eu não quero adicionar, eu só quero substituir o que estava. Ele automaticamente vai mudar aqui em cima. O tipo de dado mensal e anual. Tava ao contrário, tava outro tipo de dado. Então beleza, agora que a gente já conferiu tudo aqui no editor de consultas, posso simplesmente vir aqui em Home, fechar e aplicar. Vai estar carregando e pronto, já apareceu aqui no cantinho vai aparecer sua tabela com as suas despesas. Então vamos montar o primeiro gráfico. O primeiro gráfico é basicamente um gráfico de coluna. Clicar aqui, ó, gráfico de coluna. Clusterizado. Eu vou colocar ele aqui em cima. Então o que eu posso fazer? Eu posso botar qual que é o serviço no eixo. E nesse aqui eu vou botar o gasto mensal. Eu já pego o valor mensal e arrasto aqui para valor. Ele já vai distribuir assim como estava o outro. E para categorizar, para mostrar a categoria, eu simplesmente clico aqui em legenda. Arrasto a categoria aqui para legenda. Ele já vai colocar aqui. Só que na verdade não era esse tipo de gráfico, que esse gráfico fica um pouquinho menor. Eu gosto mais desse aqui, ó, desse segundo, empilhado. Beleza, então aqui tá dividido. Se você vier aqui nesse rolinho de tinta e adicionar os rótulos de dado, eu posso vir aqui em mensal, clicando no campo que você deseja e colocar para moeda, para real brasileiro. Ele normalmente fica ali embaixo em português. Tem que procurar por português Brasil. Então ele já alterou, eu posso botar aqui para 0 casas decimais. Então beleza. Então aqui já está aparecendo tudo. E quanto que vai ser o montante total disso? O montante total, eu posso clicar aqui nesse cartão, redimensionar, e é só eu jogar o mensal aqui. Então aqui já aparece que esse é o valor, R$ 1.574 de gasto mensal, de acordo com aquela tabela. Então, qualquer coisa que você quer alterar aquela tabela, você vai lá na tabela, insere uma linha ou muda o valor, clique em atualizar e vai ser atualizado automaticamente, sem problema, sem mistério. Agora vamos para os gastos anuais. Como é que é calculado o gasto anual? Então, o gasto anual ele vai ser a soma dos gastos mensais mais a soma dos gastos anuais. Porque por mês você vai gastar aquele valor todo mês. E no ano você vai fazer um gasto, né? Normalmente. Então, para isso a gente vai criar uma medida. Para fazer uma medida, eu gosto de utilizar, para somar linha por linha, eu gosto de utilizar a função SumX, que ele vai fazer um cálculo linha por linha da tabela. Então, para isso, eu posso clicar aqui com o botão direito, nova medida, ou vir aqui em modelo e adicionar nova medida. Então essa medida eu vou chamar de gasto anual, que vai ser igual, aí que vem a nossa fórmula SumX. Essa SumX, qual que vai ser a tabela? A tabela que ela vai avaliar linha a linha é despesas. E qual que vai ser a expressão? Como é que é esse cálculo? Basicamente vai ser o valor da linha mensal, então para cada linha ele vai pegar aquilo ali e vai multiplicar por 12. Porque
no ano são 12 meses aquele valor ali. Então ele vai pegar a linha mensal vezes 12, isso mais, aí ele vai somar a outra coluna, que é a coluna anual. Despesas anual, ele já entende. Posso fechar aqui, que ele já vai calcular. Então ele já calculou, eu vou copiar Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui, arrastar gasto anual. Então aqui ele já aparece, ó, o gasto anual 19.053. Se eu quiser mudar isso aqui, eu vou fazer a mesma coisa, alterar aqui para português e vou botar 0 casas decimais aqui. Aqui tá aparecendo 20 mil, só que na verdade eu não tenho. Vou aqui no rolo de tinta, rótulo de dados. Em vez de botar automático, eu vou botar nenhum. Então aqui ele já apareceu. Então agora eu vou criar um gráfico de pizza comum, só para jogar esse valor que a gente acabou de criar e dividi-lo por categorias. Então eu vou arrastar o gasto anual aqui para valores e vou colocar a categoria aqui na legenda, que aqui ele já se separou por categorias. Eu posso fazer uma coisa que é se eu jogar o serviço aqui, ó, e descer um nível de hierarquia, ele já vai dividir certinho por cada serviço, né? Por cada serviço específico. Obviamente, gráfico de pizza não é o mais recomendado nesse caso. É interessante botar um gráfico de coluna se você for fazer esse tipo de análise. Mas é basicamente isso. Aqui tem seus gastos totais divididos de uma forma bem simples, de uma forma bem rápida. E se você tá gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá uma curtida, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai passar para mais gente e eu vou ficar mais motivado a criar vídeos como esse.